senta só um pouco. Deus é bom. Eu queria que você abrisse comigo lá em Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7. E nós vamos ler, amados, uma passagem que é bem conhecida de cada um de nós, mas eu creio que sempre Deus, Ele renova a sua palavra e sempre traz um conhecimento a mais para mim e para você também. Então, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, no versículo 11, diz assim: Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com eles os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ele. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então, amados, nós vemos aqui nessa parte da Bíblia que nós lemos, de como Deus ele pode promover na nossa vida um novo final para a nossa história. E é isso, amados, está tão enraizado no meu coração que eu não posso deixar de compartilhar isso com vocês. Porque em muitos momentos da nossa vida nós queremos desvanecer, queremos nos entristecer com aquilo que tem batido na nossa porta. Porque o diabo ele tem trazido um quadro que é de desolação, um quadro de desânimo, aonde as pessoas elas não têm mais ânimo de poder dar um passo a mais. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele deseja que eu e você, todos os dias, possamos confiar na Sua palavra e saber que Ele pode escrever um novo final para a nossa história. Nós podemos ver ali uma senhora que já tinha perdido seu esposo e agora tinha perdido seu único filho. Estava indo enterrá-lo. Até que o momento onde ela encontrou-se com Jesus. E esse Jesus, o qual ressuscitou o seu Filho, é o mesmo Jesus que habita dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Então nós podemos ter a certeza que o Deus de milagres, Ele já está conosco. Ele não está lá no céu, distante, indiferente para com aquilo que está acontecendo na tua vida. Mas Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do teu nome, Ele sabe do teu endereço. Mas Ele deseja muito mais para mim e para você. Ele deseja que o desânimo não entre no teu coração. O medo, a preocupação não habite dentro de você. Mas que você creia de todo o teu coração que Ele vai promover um novo final para a tua história. Quando nós lemos nessa passagem, nós vemos, amados, que naturalmente não tinha mais saída para aquela mulher. Ela não tinha mais o que fazer, porque já tinha perdido seu esposo. Tinha acabado de perder o seu filho, estava indo enterrá-lo. Mas nós vemos, amados, que para o mundo, lá fora, para a morte não tem jeito. Mas dentro do reino de Deus, até para a morte, ele tem jeito. Então eu posso e devo confiar todos os dias, sabendo que Ele tem cuidado da minha vida e da tua vida também. Então o que acontece, amados? Quando nós estamos diante de uma situação, o diabo ele tenta mostrar que ele é mais forte do que Deus. De dizer, tá vendo? Cadê o teu Deus? Aonde é que ele está? No meio dessa situação tão difícil que você está passando, aonde é que teu Deus se encontra? Porque você está aqui sozinho, padecendo, passando maus bocados, e o teu Deus está onde? Então você pode responder para o diabo, dizer claramente para ele, o meu Deus, ele está presente na minha vida. Porque assim como ele mudou a minha sorte, a partir do momento que eu nasci de novo, ele também vai mudar essa situação que o diabo criou em uma bênção na minha vida. Ou seja, Deus vai transformar aquela maldição no trampolim para que você possa voar mais alto e poder glorificar o nome do Senhor na tua vida. Então escuta bem isso.
Quem tem poder, na verdade, é Deus. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia nos ensina com relação a isso. Mas também a Bíblia nos ensina que Deus enviou o seu Filho Jesus para que a gente tenha vida e vida com abundância. Não é uma vida qualquer, mas é uma vida a qual Ele nos ensina que é uma vida próspera. Eu não falo de uma casa de 6 andares, um carro de 8 portas, mas eu falo de você ter as tuas necessidades supridas. E principalmente aquela que também é essencial no teu dia a dia, que é a alegria dentro do teu coração. Você poder ter um sorriso no rosto em cada momento. Então o que é que acontece? O diabo, ele traz aquela falsa impressão de que ele é que está prevalecendo e Deus está ficando no meio do caminho. Mas deixa eu te contar uma história para você poder entender melhor quem na verdade tem todo o poder. Dizem que existia um homem que, para variar um pouco, agora eu vou botar o meu nome, que se chamava Eduardo, já era um senhor de idade, mas um senhor muito sábio, temente a Deus, conhecia demais ao Senhor. E aquele homem, ele morava numa vila de agricultores. E naquela época existia um homem que era terrível. Onde ele passava, era um homem guerreiro. Aonde ele passava, ele massacrava as vilas, destruía tudo. E as pessoas que estavam lá morriam também, porque ele passava a fio da espada. E um dia, esse guerreiro malvado, terrível, como minha mãe diz aqui, aquele descabelado do diabo, estava chegando justamente na vila, aonde seu Eduardo, que era um homem de idade, morava. O povo da vila fugiu, mas como ele era um homem que já tinha uma idade muito avançada, ele não conseguiu fugir e ficou lá. E quando aquele guerreiro entrou naquela vila, começou a tocar fogo em tudo que era cabana, matar todos os animais. E quando ele entrou na cabana, aonde seu Eduardo estava, ele disse: ah, que coisa boa, mais um aqui para eu matar. Mas ele teve uma ideia, aquele guerreiro disse: rapaz, eu vou ser bondoso hoje. Eu vou deixar que você faça seu último pedido, antes que eu lhe mate. E seu Joaquim, na verdade, seu Eduardo, quase que mudava o nome. Ele chegou e disse: rapaz, eu tenho um último pedido antes de morrer. E o guerreiro disse: qual é o seu último pedido? Ele disse: eu queria que você fosse até comigo nessa mata que tem aqui perto. E o guerreiro disse: oxe, que pedido mais besta, mas já que ele vai morrer mesmo e é outro pedido dele, vamos lá. E chegou lá no meio da mata e disse: pronto, estamos aqui. E agora? Ele disse: eu queria que você, seu guerreiro, partisse um galho dessa árvore com um único golpe. E o guerreiro pegou e partiu. Aí ele disse: ah, tá vendo? Que velhinho mais besta, que pedido horrível. Ele vai morrer e fazer um pedido desse para que eu corte um galho da árvore. E o velhinho chegou e disse: muito bem, seu guerreiro, o senhor cortou, agora eu queria que o senhor fizesse o meu último pedido. E ele disse: diga, qual é? Ele disse que o senhor colocasse de volta esse galho lá na árvore e que ele ficasse lá no lugar. E o guerreiro disse: ah, eu não disse que esse velhinho era um babaca mesmo? Meu Deus, isso aqui é pedido mais tolo. É claro que não tem condições de eu botar mais esse galho lá de volta. E aquele velhinho disse para ele: olha, seu guerreiro, eu queria que o senhor soubesse de uma coisa. O senhor diz que é poderoso demais porque o senhor mata, o senhor destrói, por onde o senhor passa, o senhor acaba com tudo. Mas poderoso não é aquele que pode destruir. Poderoso é aquele que pode pegar algo que está morto e dar vida para ele. Então, muitas vezes, amados, nós pensamos que o diabo é que tem todo o poder, que o diabo é que pinta e borda e faz o que ele quer. Mas, na verdade, quem tem todo o poder é o nosso Deus, porque ele pode reverter, amados, todas as maldições que o diabo lance contra a nossa vida em bênção para cada um de nós. Ele pode pegar aquilo que não tinha mais jeito, que estava partido no meio, e recomeçar tudo de novo, ao ponto de você não ver nem mais onde estava o lachão, porque ele sabe muito bem como recuperar. Então, algo que eu e você precisamos guardar todos os dias, que poderoso é o nosso Deus, e não o diabo. Então nós podemos saber, porque aquele que tem todo o poder, ele vai escrever um novo final para a nossa história. Não um final de desgraça, não um final de derrota, mas um final de vitória. Então, se ainda a alegria não chegou, é porque ainda não chegou ao final.
Quando os problemas eles batem na minha porta. Porque a Bíblia não diz, amados, que depois que você aceitou a Jesus, nunca mais você vai ter problemas. Pelo contrário, você vai ter. Porque o diabo ele não fica satisfeito em ter perdido você. Mas uma coisa que eu te digo, você agora tem um Deus que tem todo o poder a teu favor. Então a situação agora é totalmente diferente. Então saiba disso, que quando um problema bate na minha porta, que eu olho aquela situação, que eu olho para um lado não tem saída, olho para o outro não tem saída, sabe, a primeira nota que me chega no coração, não chegou ao final dessa história. E é isso que eu e você precisamos ter todos os dias. Porque o diabo ele vai querer pintar e bordar e dizer que tudo está de mal a pior. Mas você sabe que o final da tua história ainda não chegou. Que o final da tua história, quem escreve é o nosso Deus. E é por isso, amados, que nos nomes dos meus filhos, eu coloquei o sobrenome deles de Tissaliá. É Daniel Tissaliá, Isabel Tissaliá e Isaías Tissaliá. E Tissaliá significa aquele que presenteia com presentes inesperados, aquele que me promove finais felizes e aquele que me faz prosperar. Então, toda vez que eu chamo Isabel Tissaliá, eu estou dizendo pura, casta, que Deus promove finais felizes na tua vida, que Deus que te presenteia com presentes inesperados e te faz prosperar, venha cá. Então, amados, nós precisamos entender que o nosso Deus não é o Deus de faz de conta, mas o nosso Deus, amados, é um Deus verdadeiro. E Ele quer e deseja mudar o final da tua história. Então não fique desanimado no meio do caminho, pensando que Deus te esqueceu em algum lugar, porque Ele não esqueceu. Os olhos dele está postos sobre a tua vida. Os ouvidos de Deus estão inclinados para escutar as tuas orações. Então, dia após dia, você pode saber que o socorro bem presente do Senhor está à tua disposição. E sabe quem é que vai ser beneficiado em toda essa história? Diga assim, pastor, sou eu. Então, por favor, olha assim para o teu vizinho e diz para ele, é você também, meu irmão. Então, nós podemos, amados, ter a certeza disso. Dias felizes, dias melhores virão na nossa vida. Agora, isso não é uma história de faz de conta, nem como no cinema, que as pessoas olham assim, tem um final feliz, não é? Não é verdade? Aí viveram felizes para sempre. Rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, aquilo ali é faz de conta. Mas essa palavra não é de faz de conta. Aquilo que Deus tem preparado para a tua vida não é de faz de conta. Aquilo que Ele quer fazer com você não é de faz de conta. Então se prepara para o melhor de Deus que Ele tem preparado para você. Então não deixe de crer em cada momento da tua vida. O sangue pode estar dando na canela, mas você está dizendo, Pai, eu não creio que essa situação é maior do que você. Porque, Pai, o meu socorro vem de Ti, a minha provisão vem de Ti, na minha carteira agora, não pode até ter muito dinheiro, mas, Senhor, eu sei de uma coisa, Tu abre portas aonde não existem portas. Tu pode trazer para mim dinheiro do norte, do sul, do leste, do oeste. E não vai faltar, Pai. Porque eu sou um filho teu. Eu nunca vi, amados, um pai que tenha bastante dinheiro, que pega e bota para o seu filho comer do lixo da casa do vizinho. Alguém já viu isso acontecer? Alguém já viu isso acontecer? Não, amados, porque nós amamos os nossos filhos. Quanto mais aquele que a própria essência dele é amor. Sabe o que é que Ele quer? Que você tenha o melhor também. Como eu disse e repito, eu não estou dizendo para você que nunca mais você não vai ter problema. Problemas vamos ter. Mas o que é bom é que aquele que resolve todos os problemas, Ele está a nosso favor. Então, no meio dessa peleja, mesmo que esteja você sozinho, você vai descobrir uma coisa. Através da palavra você vai ver que você nunca, jamais esteve só. Porque o maior, que é Deus, está com você. Quando nós entendemos, amados, por que é que muitas vezes as pessoas não recebem aquilo que Deus tem prometido para eles? Vocês podem ver que ali a viúva de Naim, Jesus Cristo disse para aquela mulher, não chores.
Eu creio de todo o meu coração que aquela mulher, a partir do momento que ela escutou a Jesus falar, ela parou de chorar. E uma paz que excede todo o entendimento invadiu o coração daquela mulher. Porque, amados, não tem uma palavra que venha da parte de Deus que não mude as situações. Então, se você escuta aquilo que Deus tem, as promessas que Ele tem para a tua vida, descansa. Mas a Bíblia não cita que aquela mulher depois começou a questionar com Jesus, dizendo: ó, Jesus, vem cá, vamos parar aqui, vamos discutir aqui esse problema que eu estou passando, porque eu acho que o senhor não está entendendo muito bem. Eu já perdi há tempo atrás o meu esposo, e eu estou indo agora enterrar o meu filho, e você está dizendo para mim, não chores? Eu acho que o senhor não está entendendo muito bem essa situação. Na verdade, eu acho que o senhor não está muito bem da cuca. Então é melhor que o senhor pare um pouco e preste bem atenção e veja que no meio dessa situação eu estou sendo prejudicada. Ela começou a questionar o Senhor desse jeito. Ela começou a murmurar, a se maldizer, dizendo: ó vida, ó céus, ó azar. Ela começou a reclamar? Sim ou não, amados? Se a Bíblia não cita, com certeza ela ficou calada. Porque, amados, muitas vezes as pessoas, o povo de Deus, não recebe muito mais das coisas do Senhor. É que começa a falar aquilo que não deve. E começa a dizer: pai, tu não está vendo não? Essa situação que eu estou passando, eu aqui com o diabo pisando nos meus carros, e tu aí no céu desfrutando uma boa, e eu aqui perdendo aqui. O que é isso? Rapaz, não reclama nem murmura não. Porque como eu vi lá naquela borracharia, que diz assim, reclamar não enche pneu. E muitas vezes, amados, nós estamos lá reclamando, murmurando, como se fôssemos convencer a Deus que aquela situação está nos incomodando. Na verdade, fé tem uma ação e fé também tem palavras. E sabe, amados, nós devemos, como filhos de Deus, falar fé e andar na fé. Mas sabia, amados, que é uma coisa incrível. Um peixe que morreu afogado. Aí você diz: ah, isso é irônico, um peixe morrer afogado. É pior ainda, é um crente que morreu porque não crê. Não é verdade? É ou não é, amado? Então, algo que eu te digo, amados, é tempo de começarmos a descruzar os braços e sabermos que no meio de toda aquela situação, Deus vai escrever um novo final para a nossa história. Então a palavra que sai da nossa boca, se não for em conformidade com a palavra de Deus, se cala. Não começa a murmurar, se maldizer, dizer que você era como se fosse a pior pessoa que tem nesse mundo, porque você não é. Mas começa a glorificar o Senhor, e você vai ver que no meio daquela situação vai ser igual o rei Josafá. Você apenas vai tomar posição e ver o grande livramento que Deus tem para a tua vida. E os teus inimigos que passaram tanto tempo planejando para poder te derrotar, é eles que vão ser desbaratados. Então começa a cantar já um hino de vitória. Começa lá no teu quarto, aonde ninguém está te olhando, muito menos o pastor, e você começa a glorificar o nome do Senhor. E você começa a cantar em outras línguas, a salmodiar, quase que não saía. E pode ter certeza de uma coisa: você pode até não ter uma voz tão linda, mas Deus vai estar escutando as tuas orações e os teus cânticos. Não sabe aquela cartinha que você escrevia no Dia das Mães para tua mamãe? Não sabe? No dia que eu escrevi, eu me lembro que eu escrevi até errado. Eu coloquei mãe, não era tudo junto. E era um desenho horrível e tudo, mas minha mãe guarda essa carta, porque para ela é preciosa. É uma carta onde estava demonstrando o meu amor que eu tinha para com ela. Não é verdade? A letra era feia, o desenho era horrível, mas de toda forma ela guardou com muito carinho. Do mesmo jeito, amados, o Senhor ele tem guardado os teus cânticos, mesmo que você cante desafinado, mesmo quando você abre a boca, rapaz, quase que quebra a janela do vizinho. Mas mesmo assim, você pode saber de uma coisa: as baratas que te escutaram correram, foram embora. Mas o Senhor, ele está escutando e dizendo: rapaz, Miguel, para aí um pouquinho.
arcanjos, parem mais aqui, parem, por favor. E eles estavam lá cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eles disseram, para todo mundo, para. Eu estou escutando um cântico vindo do meu filho amado. Veja, olha só. Veja, Miguel, como ele canta bem. É do coração que está saindo esse cântico. E sabe, amados, pode ter certeza de uma coisa. Deus, ele vem com o seu trono e é entronizado no meio dos louvores. E aonde Deus está, amados, pode ter certeza de uma coisa, o diabo não vai poder ficar. Aonde antes existia morte e destruição, porque você começou a abrir a tua boca e começou a salmodiar o Senhor. E às vezes a cantar em outras línguas. Ora, mara, siri, vira, mara, darasi. E o Senhor dizendo, veja que coisa maravilhosa. E se lá no céu tivesse um parapeito, ele se escorava, inclinava assim o ouvido dele e dizia, meu Deus, eita, Deus dizendo, meu Deus. Mas ele estava lá dizendo, olha, vem cá. Escuta o meu filho cantando. E isso é justamente você. Então, em vez de estar reclamando, faça igual aquela viúva de Naim. Cale-se em vez de falar aquilo que não deve. Porque o Senhor, Ele é contigo, Ele é ao teu favor. Então aquele que crê, aquele que sabe que a palavra de Deus é a verdade, não vai falar aquilo que não deve, não convém. Porque muitas vezes nós vemos, amados, os filhos de Deus, às vezes se não fala para o pastor, bota lá no Facebook. Não é? É ou não é, mano? E a gente olha assim e diz, rapaz, a vida dessa pessoa deve estar uma desgraça. Porque, pelo amor de Deus, olha o que ela escreveu. Mas, amados, você, da sua boca, só deve sair aquilo que glorifica ao Senhor. Como eu disse, amados, o sangue ele pode estar dando na canela. Não é que você vá desconsiderar o problema, mas eu falo que você deve confiar no Senhor em cada momento da tua vida. E você vai ver que aquilo que antes era um problema, você vai ver Deus escrevendo um novo final para a tua história. Um novo final para a tua história. Sabe, eu me lembrei de uma história que traz um exemplo bom para você poder entender o que é que você dá as ferramentas para que alguém possa destruir você. Diz que tinha uma águia, para variar um pouquinho, chamava-se Eduardo. Essa águia estava voando alto e de repente ela foi transpassada por uma flecha. E ela caiu, quando ela caiu, mas ela já estava nos seus últimos minutos de vida. E ela levantou um pouco a cabeça, olhou assim de lado e viu que na flecha que tinha transpassado ela, numa das pontas, tinha penas. E ela disse, pobre coitada de cada uma de nós, que damos para os nossos inimigos as ferramentas para nos destruir. Quando nós começamos a falar ao contrário da palavra de Deus, murmuração, reclamação, maldição, que é você lançar maldição sobre as pessoas, pode saber que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Porque existe a lei da semeadura. E essa lei, amados, ela vale para tudo aquilo que você plantar. Então, se você planta murmuração, você vai colher. Se você planta maldição, você também vai colher. E eu creio que você não deseja dar para o teu inimigo, que é o diabo, as ferramentas para que ele possa vir destruir você. Mas eu creio que você deseja em cada momento da tua vida viver na plenitude daquilo que Deus tem. Não é verdade? Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele, meu irmão, Deus vai escrever para ti um novo final. Eu queria que você abrisse comigo lá em 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 23. 2 Samuel capítulo 23. Segunda de Samuel, capítulo 23, no versículo 11.
que diz assim, amados. Depois dele, Samá, filho de Agê, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Então, amados, assim como nós podemos ver que as promessas que Deus nos dá, nós podemos nos agarrar com ela, desse mesmo jeito nós vemos aqui Samar, que pegou ali no meio de uma plantação de ervilhas. É isso mesmo? E eu disse o quê? Ah, então, amados, estava lá ele no meio da plantação de lentilhas. E quando ele chegou, amados, você pode ver que o povo fugiu. Mas vocês viram que Deus, através de Jesus Cristo, que são uma pessoa só, não deu uma promessa para a viúva de Naim? Não deu? Quando ele disse, não chores, ele estava dizendo, olha, confia em mim. Saiba que eu sou o provedor daquilo que você precisa. E pode ter certeza, mas que promessas da parte de Deus você tem recebido também. Porque você não lê a palavra de Deus, não é verdade? Você não lê a palavra de Deus? Então, se você lê a palavra de Deus, você vai ver que Deus fala com você. E Ele tem promessas para a tua vida. E nós podemos ver ali que Samar estava no meio lá da plantação de lentilhas. E era como se ele dissesse, ei, foi o Senhor que me deu. Ele era um dos valentes de Davi. E ele lutou contra os filisteus. E nós vemos que Deus deu, através dele, grande livramento. Mas ele protegeu aquilo que Deus tinha dado para ele. Então, as promessas que Deus tem te dado, as bênçãos que têm chegado na tua vida, guarda cada uma delas. Mas não deixa mais que o diabo venha roubar aquilo que Deus já te entregou. Porque aquilo que Deus já te deu é teu. O final da tua história é Deus que escreveu, então ninguém mais vai mudar. Não vai ser o diabo que vai chegar e dizer, ei, quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui é o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Então é por isso que nós não vamos deixar que o medo entre no nosso coração, mas nós vamos lá estar firmes, defendendo aquilo que Deus já nos deu, porque o final não é Deus que escreve? Sim ou não? Então o que é que nós vamos fazer? Defender aquilo com unhas e dentes, porque foi Deus que nos deu. Faça igual o que aconteceu com minha prima lá em Campina Grande. A Verônica, um dia, ela estava no trabalho, ela estava dirigindo a Pampa. A Pampa, quem não sabe, é um carro que é um tipo de caminhonete. E ela ia, e numa determinada rua, ela não esperava nunca que aquele senhor embriagado fosse sair de dentro de uma mercearia, atravessar a rua segurando um saco com ovos de galinha e atravessar na frente do carro. Quando ela, de repente, ela já viu o rapaz em cima, já. Ela freou, não deu tempo não. Ela atropelou o homem embriagado. E o homem caiu na frente do carro, ela desceu angustiada, disse, meu Deus do céu. Porque ela não viu, o cara ficou quase embaixo do carro. E ela desceu do carro angustiada e disse, meu Deus do céu, matei o homem. Quando ela desceu, que chegou lá, que olhou, estava o homem todo ensanguentado, cheio de terra. Mas mesmo assim, ele ainda estava segurando um saco com ovos de galinha ainda na mão. E não quebrou os ovos. Aí uma coisa que eu te pergunto. Será, amados, que nós devemos ter algum tipo de lição com aquele homem que estava embriagado, que atravessou na frente do carro, mas não largou a sua bênção? Do mesmo jeito, amados, somos nós também. O diabo ele pode vir com rolo compressor, mas por cima da gente, amados, ele não vai conseguir passar. E as bênçãos que Deus tem guardado para a nossa vida são nossas. Então defenda com unhas e dentes, sabendo que o final da tua história é Deus que vai escrever. É como Davi, quando chegou defendendo as ovelhas do seu pai, vê o leão, amados, ele estava lá para defender. Vê o urso e ele também estava lá para defender. Porque ele sabe que ele recebeu a autoridade do seu pai para poder defender aquilo que era seu. Então nós podemos, amados, e temos a autoridade de dizer, ei diabo, pode parar. Aqui não, porque aqui já foi comprado por um alto preço. Quem me deu esse presente foi o nosso Senhor Jesus Cristo.
E desse presente eu não largo de jeito nenhum. E o que é que pode ser o teu presente? A tua família, os teus filhos, o teu trabalho, tudo aquilo que Deus tem te dado, amados, a tua alegria. Porque, amados, quantas pessoas estão em casa choramingando, em cima do travesseiro, como se o travesseiro fosse o seu melhor amigo. Porque nós temos, amados, um amigo verdadeiro. É como está escrito lá em João, no capítulo 14, que Jesus Cristo estava dizendo que iria para o Pai, mas iria enviar outro Consolador. E Consolador, amados, nos originais é Paracletos, que significa amigo, advogado, Consolador, conselheiro, fortalecedor e socorro bem presente. Então, se você precisa de um amigo, você já tem. Se você precisa de um conselheiro, você já tem. Se você precisa de um advogado, você já tem. Se você precisa de um socorro bem presente, ele já está, como a própria palavra diz, bem presente. Então não precisa estar lá ainda mais clamando e choramingando pelos cantos, pensando que talvez algum dia Deus vai poder escutar as tuas orações, porque Ele já escutou e já respondeu. E Ele te ama tanto que enviou o próprio Espírito Santo para morar dentro de você. Agora deixa eu te perguntar algo para você sair daqui chocado com isso. Uma coisa que eu te pergunto, se o príncipe Charles viesse morar aqui no Brasil, ele ia escolher lá o Lixão do Roger para construir o seu castelo de papelão para morar lá? Em cima do lixão? Sim ou não? Ele ia escolher qual local? O melhor local daqui, não é verdade? Então, amados, do mesmo jeito é Deus. Ele é muito maior do que o príncipe Charles. E sabe onde é que ele escolheu um canto melhor dessa terra para vir morar? Diga assim, foi dentro de mim, pastor. Eu acho que algumas pessoas ainda não entenderam direito, mas deixa eu te dar a oportunidade de você poder dizer, sabe aonde é que ele escolheu vir morar? Você poderia dizer assim, foi dentro de mim, pastor. Eu creio que a ficha ainda vai cair para algumas pessoas. Mas você vai sair daqui entendendo uma coisa, que você é precioso demais para o Senhor. E é por isso que Ele vai escrever um novo final para a tua história. E nós podemos ver, amados, que Samar, ele poderia ser um homem só. Mas o Senhor proveu forças para ele, para poder defender tudo aquilo que ele tinha como posse. E aquele campo de lentilhas, sabe, ele estava ali justamente para não deixar que os filisteus pudessem passar por lá e destruir, porque foi Deus que o deu. E do mesmo jeito, amados, foi com aquela viúva de Naim. O Senhor, amados, Ele tem cuidado da nossa vida. Ele tem mudado a nossa história. Ele tem mostrado, amados, que Ele não é um Deus indiferente para contigo, mas Ele é um Deus presente. E Ele deseja muito mais para a tua vida. Eu sei, amados, que essa semana a minha voz, ela foi embora. Nem falar eu estava falando. Não falava, eu falava, as pessoas não entendiam. Mas o Senhor é tão bom que Ele restituiu a minha voz para estar aqui hoje, dizendo para você que Ele te ama. E como Ele te ama. Porque quando eu falava, parecia aquele... O que o quê? E ninguém entendia nada. Mas o Senhor, amados, Ele não deixou que eu ficasse lá dodó em cima de uma cama. Você vai trabalhar, rapaz. Eu fui trabalhar, estava dodó e só. Mas sabia, amados, que é bom demais podermos confiar no Senhor. E sabemos que todos os dias Ele vai promover uma nova história na nossa vida. E está aqui hoje eu, aqui para olhar para você e dizer, ei, você é especial para Deus. Mesmo que você ache, mesmo que o diabo tenha te convencido do contrário, mas a verdade está chegando na tua vida. E essa verdade é que Deus deseja que o melhor que Ele tem preparado se manifeste para você. Por causa de quê? Porque você é o querido do nosso Pai. Se Deus tivesse uma geladeira, tua foto estava lá. Para quando ele se acordasse madrugada lá com fome, chegava lá na geladeira e falava, eita, oh, aleluia, o meu filho amado. A minha filha que eu sinto a maior alegria. E sabe quem é essa pessoa? Diga assim, sou eu, pastor.
Eu acho que você ainda não está acreditando. Então, faz de conta que se Deus tivesse uma carteira, a tua foto estava lá. Para quando ele abrisse a carteira para pagar alguma coisa, dizer, isso é uma coisa linda. Isso mesmo, foi eu que fiz. A cara desse, é uma cara de bebê, meu Deus do céu. Que coisa fofa do pai. E sabe quem é essa pessoa? Deixa eu te dar a oportunidade de você responder. Sabe quem é essa pessoa? Isso mesmo, essa pessoa é você. Então nós podemos, amados, ter a certeza que Ele vai escrever. E como Ele deseja escrever um novo final, amados, para a nossa história. Mas, antes de continuar, deixa eu dizer algo para você. Sabe que nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Se você olhar lá em Salmos, no capítulo 23, nos mostra que Ele nos ovelha. Acabou a pilha. Sabe, amados, que nós como ovelhas, nós somos conduzidas pelo Senhor a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Não é verdade? É ou não é, irmão? Então, o que é que acontece? Quando nós, amados, sabemos que Deus... Nada, Deus. Eu que te agradeço. Quando nós olhamos, amados, a água tranquila, essa água é onde você consegue ver realmente as coisas. Quando a água está turva, agitada, você não consegue enxergar nada. Mas o nosso Senhor, amados, Ele tem pastos verdejantes para mim e para você. Ele tem alimento. E também, quando nós olhamos a água da palavra, nós podemos enxergar aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Então, nós podemos, amados, ter a certeza que... Quiser me dar, obrigado. Sim, Deus. Toma esse presente para tu. Thank you. Oh, thank you. Até hoje eu não sei. Mandaram botar a língua nos dentes e falar. Né? Agora, amados, thank you. Thank you. Aleluia. Meu inglês é fluente, viu, gente? Mas, como eu estava dizendo para vocês, há águas tranquilas. É ali que a gente precisa estar. Porque às vezes a gente está tão agitado, está tão preocupado, tão ansioso, dizendo, pai, responde, pai, me responde, me responde. Era como se Deus não tivesse nenhum interesse de responder. E a água está dando pelo nariz e a gente está angustiado, querendo receber alguma resposta da parte de Deus. Rapaz, fica calmo, tranquilo, porque a resposta já chegou. O que nós precisamos, amados, é nos aquietar e escutar aquilo que Deus já tem preparado para a nossa vida. Quando lá em Salmos capítulo 23 também nos mostra que Ele ungiu a nossa cabeça com óleo. E você sabe para que serve o óleo na cabeça de uma ovelha? É justamente para que as moscas do verão não venham pousar nos teus ouvidos, no teu nariz, na tua boca e deixar as larvas, para que as larvas entrem, cresçam e deixam que você fique angustiado. As moscas são os maus pensamentos, os pensamentos que vêm da parte do diabo, que começam a tirar a tua atenção. Você já comeu, almoçou com uma mosca na mesa? Não é interessante? Você come... Não é ou não é, amado? Você quer que ela pouse no teu prato? Ou você quer que ela pouse no teu prato? Com certeza que não. E as moscas, amados, são os maus pensamentos que vêm justamente para tentar te perturbar. E quando o óleo é derramado sobre a cabeça da ovelha, a mosca não consegue pousar nos teus ouvidos, no teu nariz, na tua boca, para deixar as larvas, para que elas cresçam e aquilo traga tormento para você. Então nós estamos ali debaixo da unção do Senhor. Nós estamos ali na presença do Senhor, para que todos os dias possamos usufruir do melhor que Ele tem nessa terra. Então eu tenho algo para te dizer, amados, com todo o coração. Deus, Ele deseja promover novos sinais para a nossa história. Ele deseja muito mais para mim e para você. Então, povo de Deus, vamos começar a mudar. Vamos começar a crer cada vez mais naquilo que Ele tem. E eu posso te dizer uma coisa com todas as letras, assim como Ele mudou a minha história, Ele vai mudar a tua história também. Porque, amados, Deus não é um Deus de faz de conta, e Ele não apenas promove finais felizes para apenas alguns filhos escolhidos dEle,
Na verdade, são para todos os filhos de Deus. E se você é nascido de novo, se foi comprado pelo alto preço do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, então saiba de uma coisa de uma vez por todas: Ele deseja e vai promover na tua vida aquilo que Ele quer. E o diabo que vai para os quintos dos infernos, porque ele não vai conseguir impedir a unção da parte de Deus sobre a tua vida, porque você é precioso demais para o Senhor. Ele te comprou por um alto preço. E Ele te diz, amados, todos os dias que Ele te ama. Então quem é o diabo para chegar para você e dizer: não, você não tem valor, você não presta? Quem é você? Quem é você? Mas olha só, pisou no rabo do gato, roubou o doce da criança, agora está querendo ser santinho. Mas você não está querendo, você é santo. Você foi comprado pelo alto preço, sim, Senhor. E Deus te chamou para impactar essas nações que tem sobre essa terra. Então você não é um Zé Ninguém. Por favor, não tenho nada contra José. Amém, amado? Amém, amado? Então não saia daqui dizendo: pastor, meu nome é José, e o que é que o senhor tem contra mim? Nada. Mas eu tenho algo para te dizer, que uma nova história Deus deseja escrever. E você, porque você está crendo, você tem muito mais da parte de Deus para poder receber dele. Muito mais da parte de Deus. Muito mais da parte de Deus. Então que cada dia mais Deus ele possa realmente trazer a palavra, e essa palavra esteja enraizada no teu coração. Que você, em vez de estar investindo tempo, na verdade perdendo tempo com novela, que não presta para nenhum dos filhos de Deus, invista tempo com aquilo que merece ser investido tempo, que é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E investir tempo orando, buscando ao Senhor, e sabendo que o óleo dele está sendo derramado sobre a tua cabeça, e os maus pensamentos que vêm da parte do diabo não vão ter vez sobre a tua vida. Porque, amados, muita gente está chocando, como a Bíblia diz lá em Isaías, ovos de serpente. E sabe o que é que vai acontecer no dia que ela germinar? A primeira pessoa que ela morde é você. E Deus não quer que isso aconteça, mas Ele quer, amados, que a tua vida seja uma vida em paz. Então, povo de Deus, escute bem isso. Se você está aqui na igreja achando que igreja é uma brincadeira, então é tempo de você nascer de novo. Porque igreja não é brincadeira. E o diabo ele não faz de conta que é diabo. O diabo ele vai querer realmente roubar, matar e destruir. Mas os filhos de Deus que foram comprados pelo alto preço, mesmo diante da morte, não tem prejuízo. Mesmo que eu saia aqui hoje, morra na próxima esquina, mas eu sei que o diabo ele não conseguiu tirar vantagem sobre a minha vida, porque mesmo que eu feche os meus olhos sobre essa terra, eu vou abrir os meus olhos diante do nosso Senhor. Então saiba de uma vez por todas, amados, que nós não brincamos de igreja e não desejamos te ensinar a palavra de Deus para que você saia daqui dizendo que eu posso viver de qualquer jeito e Deus vai promover um final feliz na minha vida. Vai não. Porque brincadeira com as coisas do Senhor a gente não faz. Deus ele é sério naquilo que Ele faz. E amados, a gente precisa julgar a nossa vida e não julgar a vida do nosso irmão. Quando nós vamos participar da ceia do Senhor, a Bíblia diz que examine-se a si mesmo. E não chegar na igreja e dizer: rapaz, eu não gostei não. Aquela gravata do pastor cor-de-rosa estava horrível. Parece que ele não tem nem esposa, nem combina a roupa dele. Mas, amados, quem a gente vem para a igreja para olhar se o pastor está de gravata ou não? Ou a gente vem para a igreja para escutar aquilo que Deus tem e viver na plenitude que Deus tem? Porque Deus, amados, Ele está nos exortando desde o início. Se você não viu, Ele deseja muito mais para a minha vida e a tua vida também. Ele está nos dizendo, amados, que tem muito mais finais felizes. Agora, esses finais felizes, amados, a gente não usufrui se a gente não quer. Se a gente começa a brincar de igreja.
Mas eu creio que você não brinca de igreja, não é verdade? Vocês deixam eu tomar aqui um golinho d'água, amados? Abre comigo lá em João, capítulo 6, e eu vou encerrar com essa passagem. João, capítulo 6. João fica no Antigo ou no Novo Testamento, hein, amados? João, capítulo 6, no versículo 9. Que diz assim, amados: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas presta atenção a essa pergunta. Mas isto, que é para tanta gente? Nós podemos ver, amados, se você tiver a oportunidade de ler na tua casa, desde o versículo 1, você vai ver aqui que houve uma multiplicação de pães muito grande. Havia homens, mulheres, crianças que o Senhor estava ensinando. Mas eles estavam na hora de ir para casa, não tinha comida para todo mundo. E Jesus disse: Olha, dai vocês mesmos de comer. E eles tiveram uma belíssima ideia, né? Disseram: Rapaz, aqui tem um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E é isso, amados, que muitas vezes nós temos visto. E sabemos que quando nós estamos aqui escutando que Deus vai promover um novo final para a nossa história, nós estamos dizendo: Mas pastor, eu tenho tão pouco. Como é que isso vai acontecer? E sabe, amados, muitas vezes nós queremos entender com o nosso raciocínio, com o nosso intelecto, de como as coisas vão acontecer. Mas, amados, podem saber de uma coisa: o sobrenatural de Deus é que vai fazer acontecer isso na tua vida. Como vai acontecer, isso aí não cabe a mim explicar. Mas de uma coisa eu posso te dizer: é que vai acontecer. Você entende? Você entende? Eu me lembro, amados, há anos atrás, eu estava aqui na universidade, na UFPB, não que eu estava estudando, estava resolvendo coisas de trabalho, e eu estava lá na UFPB e conheci um dos advogados da UFPB. E ele estava me contando um fato que aconteceu com ele quando ele morava ainda em São Paulo. Ele estava indo para a igreja, para um ensaio do louvor, ia com um violão debaixo do braço. Quando ele dobrou uma esquina, ele se depara com 2 assaltantes. E um dos assaltantes botou a arma na cabeça dele e disse: Olha, passa tudo que tem. Vai, rapaz, passa logo tudo que tem. Ele disse que até hoje ele não sabe como aquilo aconteceu. Ele tirou o violão debaixo do braço, colocou na frente e começou a cantar o hino, que até hoje ele disse também que não sabe qual foi o hino. Mas ele sabe que aquele ladrão que estava com o revólver na sua cabeça começou a baixar o revólver e começou a chorar. Até o determinado ponto que ele disse: Como você sabe o hino que a minha mãe cantou no seu leito de morte? Agora, uma coisa que eu te pergunto, amados: se você já comparou um revólver a um violão, tem comparação? Quem é que tem maior poder de fogo, amados? O violão ou o revólver? Se você tiver alguma dúvida, amados, por favor, depois marque o horário no gabinete, que eu preciso conversar com você. Mas, amados, as coisas que você tem, as ferramentas que você tem nas mãos, é o que Deus precisa. E principalmente uma coisa: o crer que está dentro do teu coração. Isso é o que Deus precisa para mudar todas as situações difíceis que batem na tua porta. Porque aqueles homens que estavam lá com Jesus estavam dizendo: o que é isso? 5 pães e 2 peixes para poder alimentar toda essa multidão. É tão pouco. Mas o pouco nas mãos de Deus é muito. E Ele pode escrever uma nova história, um final para a tua história diferente. Então não olhe e comece a limitar a Deus na tua vida, dizendo: Mas Senhor, eu tenho tão pouco. Mas é com esse pouco que Deus vai mudar. Senhor, eu tenho um pouco, sim, mas é isso mesmo, amados. Pode ser apenas 5 pães e 2 peixes, mas você vai ver o extraordinário de Deus começar a acontecer na tua vida. Você vai ver, amados, de como a minha mãe estava contando alguns anos atrás, de um testemunho que ela estava ouvindo, de uma mulher que era ex-mãe de chiqueiro.
Porque mãe de santos, santos somos os filhos de Deus. Você entende? Você entende? E aquela mulher, ela tinha um terreiro de macumba. E um dia o filho dela se converteu. E nada do que ela fazia, mais dos trabalhos que ela fazia, dava certo. E o diabo disse para ela, olha, nada está dando mais certo por causa do teu filho que se converteu. E ela disse, faça o quê? Mate ele. E ela não contou conversa. Pegou o punhal e foi em direção do quarto, aonde ele estava. Mas ao chegar lá, sabe o que era que tinha na porta? Fogo. Ela abriu a porta e estava o filho dela lá orando, ajoelhado no canto da cama. E sabe o que era que tinha ao redor do filho dela? Fogo. Sabe o que aconteceu? Nada. E ela chegou, mas ainda estava com aquele intento, porque nada mais dava certo, começou a perder a freguesia dela. E disse, e agora? Pensou, e ela disse, rapaz, tem um jeito, vou botar veneno na comida dele. E ele vai morrer envenenado. E ela botou a comida, preparou um prato bonito, botou em cima da mesa, chamou ele para ir almoçar. Ele feliz porque aquilo não acontecia, ele não tinha assim um bom relacionamento com a sua mãe antes de se converter. Desculpa. Mas quando ele foi lá e ficou feliz da vida, sentou, comeu o prato, agradeceu para a mãe, se levantou, voltou novamente para o seu quarto, e ela disse, ué, só esperando a queda. E nada dele morrer. Chegou, pegou a comida, foi lá no quintal, jogou para as galinhas que comeram morreram. Mas sabia que o rapaz não morreu? O que é que eu quero te explicar com relação a isso? Que se você anda nos propósitos do Senhor, Ele vai escrever na tua vida realmente o final a qual Ele deseja, que é um final de vitória. O diabo ele pode planejar, pode maquinar, fazer o que ele quiser, levantar pessoas e mais pessoas para tentar te destruir, mas ele não vai conseguir. Podem botar veneno na tua comida, mas você não vai morrer. Podem tentar a tua vida, mas o que eles vão encontrar é um anjo bem alto lá na porta guardando e dizendo, ei, com esse aqui você não mexe, não, porque esse aqui foi comprado por um alto preço. E sabe, amado, se você ainda não entendeu, deixa eu dizer com todas as letras. Saia daqui sabendo de uma coisa. No meio dessa adversidade que tem batido na tua porta, Deus ele não está alheio ao que está acontecendo. Ele sabe muito bem de como você está se sentindo. Porque a tristeza tem tentado invadir o teu coração. A angústia, ele tem trazido toda a sua caravana para tentar morar dentro de você. Mas faça com que eles criem asas e vão embora. Porque dentro de você só deve existir fé. Dentro de você só deve existir, eu creio no Senhor de todo o meu coração. Mesmo que eu morra, mas eu morro crendo. Sabe, amados, é uma coisa tão interessante. Mas mesmo eu com o nariz entupido, faltando ar, mas tem fogo nesse lugar. Porque não é se eu falo ligeiro, falo devagar, minha voz está querendo ir embora. Mas de uma coisa eu posso te dizer, amados. Você saiu daqui escutando o que Deus tinha para a tua vida. Mais uma vez o diabo perdeu. Porque, amados, ontem eu estava, e a voz estava começando a ir embora de novo ontem. Mas hoje minha mãe fez um chá que ela chama chá do dragão, né? Agora imagina, é daquele que você toma, desce desentupindo tudo. Mas, amados, eu sei que aquilo ajudou. Mas eu creio, amados, que a unção do Senhor, ela nos capacita a poder nos levantar e podermos estar de pé e podermos anunciar as boas novas do Evangelho. Porque uma coisa que eu te digo, amados, não é que eu estou dizendo que eu sou um incapaz, que hoje eu estava pior de tudo. Estava não, amados. Hoje eu estava com todo o fogo em casa. E estava dizendo, Pai, muito obrigado. Porque a mensagem que eu vou te levar, eu posso falar ligeiro ou devagar,
Mais de uma coisa eu sei, eles vão sair de lá sabendo, Pai. A verdade vai chegar no coração deles. E sabe, amados, o diabo ele pode querer bater na tua porta 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Mas agora você tem a resposta para ele. E quando ele chega lá e diz, ei, você não pode. Aí você vai poder dizer para ele, ei rapaz, tu chegou tarde demais. Porque eu tenho a meu favor aquele que tem todo o poder. Eu já contei isso aqui 1000 vezes, mas deixa eu só encerrar contando isso. Aleluia, aleluia. Isso me anima, isso me anima. Aleluia. No ano de 92, no século passado, eu estava terminando a minha carreira lá de infantaria, lá no 15º Batalhão de Infantaria Motorizada. Estava recebendo a baixa naquele ano. E amados, naquele ano da minha companhia, eu fui praça mais distinta. E como era interessante, amados, você poder ir marchando diante de todo o quartel, todos lá, em forma, e você marchando sozinho, até chegar aquele tenente-coronel e poder receber, diante das mãos dele, o diploma de honra ao mérito. Porque naquele ano, eu fui o melhor soldado da minha companhia. Mas o Senhor, amados, Ele toda vez me lembra disso. Porque naquele dia eu chorava de estar recebendo aquele presente. Eu não vou chorar. E um dia, amados, nós vamos estar diante do nosso Deus, onde todas as lágrimas vão ser enxugadas. Mas você vai poder estar ali, marchando, não marchando, andando, caminhando, eu não sei como nós vamos chegar. Mas nós vamos poder estar diante do general dos generais. E ele vai poder, amados, não apenas apertar a tua mão, você vai poder dar um abraço nele, vai poder dar um cheiro nele. E ele vai olhar nos teus olhos com aquele olhar de fogo. E vai dizer, filho amado, em quem eu me comprazo. Entra no gozo, no descanso do teu Pai. E amados, não tem diploma de honra ao mérito que possa substituir esse dia. Ele aqui nessa terra vai promover muitos finais felizes. Mas nós sabemos que temos um grande final também nos esperando nos céus. No dia que nós vamos estar diante do nosso Senhor. E nós vamos receber das mãos dele. E ele vai dizer o quanto se alegrou com a tua vida. E eu creio que ele vai chamar Miguel, vai chamar Rafael, e tudo que tiver lá em cima. E vai dizer, gente, vem cá, vem cá, vem cá. Junta aqui o MOI, como diz lá em Campina Grande. Juntar o MOI, amado, é juntar as pessoas elas naquele mesmo lugar, tá certo? Isso é pretérito mais do que perfeito. Na verdade, é a 7ª pessoa do singular. Se você não sabe, amado, vai estudar português, amém? Então, o que é que acontece? Quando está lá aquele MOI lá todinho, dizendo, olha aqui, ele andou segundo a minha palavra. Ele viveu segundo a minha palavra. E eu me alegro demais com ele. E essa alegria que vai haver no coração do Pai, amados, deve estar todo o tempo brotado no nosso coração. Em saber que estamos crendo em cada momento da nossa vida que o melhor já começou e ainda virá. E Deus tem muito mais para mim e para você. Está faltando alguém ali em cima. Aleluia. E sabe, amados, se for possível, por favor, fique em pé, só um pouquinho.